sétimo dia de falecimento de Vanessa Cristina Sanches Secato, a pedido do mar, dos amigos e de todos os seus familiares. Gravando. Nós vamos exatamente lá ao São José Ferreira Filho. José Ferreira Filho. Eu não vou. Não vou fazer. Vocês querem conto de fada, vocês vão procurar um alguém. Meu Deus do céu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, de Jesus Cristo, nosso Senhor, seja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Não estava gravando, não, né? Então vamos rezar pela alma da Dona Vanessa Cristina Sanches Secato, pedido do Marcos aí, da família. Também, olha, rezar pela em ação de graças pelo aniversário da minha irmã. Aliás, é hoje, dia da exaltação. A minha irmã Meire, também aniversário da Fani, daqui da Santo Alexandre, a Fani Anchieta, né? Ela chama Fani Toledo Anchieta. E, sobretudo, rezar pelos mártires do nosso tempo, do século XXI, século XX, né? E pela alma de tantas pessoas que a gente sempre carrega no coração, gente que a gente foi da nossa igreja, foi da nossa paróquia durante esses anos todos, pessoas que realmente tinham uma dedicação, um carinho muito grande por conta da fé e pela igreja aqui de São Francisco da Vila Guilhermina. A ingratidão é a pior coisa que existe no mundo. A ingratidão. A ingratidão é uma coisa horrível. E a gente insiste em ser assim, né? A gente insiste. A gente não aceita Deus, não aceita o amor de Deus, não aceita as decisões de Deus. A gente insiste em ser ingrato, se achar melhor. Então, que Deus perdoe os nossos pecados nesse sentido, que a gente seja a pessoa mais discípulo de Jesus, seguidor de Jesus. Escute a verdade de Jesus, né? E o evangelho dele é para ajudar a gente a caminhar, nos salvar mais. É isso que é. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe e absolva os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Oremos, Senhor, que quisesses que teu Filho único sofresse o suplício da cruz para salvar o gênero humano, concedei que, tendo conhecido na terra esse mistério, mereçamos alcançar no céu o prêmio da redenção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Sentados, vamos ouvir o livro dos Números do Antigo Testamento. O livro dos Números é um livro chato pra caramba, como o Levítico também, de ler. Nossa, coisa horrorosa, chatice. Mas é um livro que liga o Êxodo ao Levítico, né? É um livro que faz a ponte, porque muita coisa aconteceu no Êxodo, muita coisa aconteceu no deserto, que não está lá.
Então, no livro dos 12 Levíticos, você tem aqueles detalhezinhos ali, né? Vão contando, né? A caminhada. Vai, vai. Cadê? É Números, né? É Números. Números 21. Beleza. Leitura do livro dos Números. Naqueles dias, os filhos de Israel partiram do Monte Hor, pelo caminho que levava ao Mar Vermelho, para contornarem o país de Edom. Durante a viagem, o povo começou a impacientar-se e se pôs a falar contra Deus e contra Moisés, dizendo: Por que nos fizeste sair do Egito, para que morremos no deserto? Não há pão, falta água, já estamos com nojo desse alimento miserável. Então o Senhor mandou contra o povo serpentes venenosas, que os mordiam, e morreu muita gente em Israel. O povo foi falar com Moisés e disse: Pecamos, falando contra o Senhor e contra ti. Roga ao Senhor que afaste de nós as serpentes. Moisés intercedeu pelo povo e o Senhor respondeu: Faze uma serpente de bronze e coloca-a como sinal sobre uma haste. Aquele que for mordido e olhar para ela, viverá. Moisés pôs uma serpente de bronze e colocou-a como sinal sobre uma haste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, ficava curado. Palavra do Senhor. Não se esqueça. Oh, meu Jesus, desliguei. Não se esqueça. Não se esqueça nunca das obras de Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Filipenses, quem vai? É o Arthur. Vamos, coragem, Arthur. Cadê o pai e a mãe dele? Cadê seu pai? Tá lá. Ah, tá lá. E sua mãe? Ah, tá lá. Carta aos Filipenses, né? A beleza é uma das comunidades que Paulo mais amava. Foi a que mais ajudou ele no final da vida, porque as comunidades ricas, você sabe como é que é, né? Todo mundo finge que não vê nada. Faz de conta que não. E essa comunidade de Filipos era a comunidade mais pobre que tinha e um exemplo de gente maravilhosa. Tanto é que quando Paulo vai preso na cadeia, fica preso na cadeia em Roma, eles é que mandam dinheiro para Paulo na cadeia para comer, para ter sobreviver o possível, né? Embora eu já tinha sido condenado à morte. Leitura da Carta de São Paulo aos Filipenses. Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Encontrado com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou acima de tudo, e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Assim, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e abaixo da terra. E toda língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Cadê o Odécio? Faz o evangelho aqui. Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Desce que o Espírito Santo seja no teu coração, nos seus lábios, para que você possa, com muita coragem e fé, anunciar as palavras de Jesus, os grandes ensinamentos de Jesus, para essa gente, para esse povo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. João 3. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo,
disse Jesus a Nicodemos: Ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele creem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje a igreja nos convida a celebrar uma data muito importante. 14 de setembro é o dia da exaltação da Santa Cruz. Essa celebração surgiu no século IV, em Jerusalém, onde os cristãos construíram uma igreja chamada Santo Sepulcro, que existe até hoje, e lá expuseram partes da cruz de Jesus. É um achado importante, porque passado tantos séculos, as pessoas cristãs compreenderam que a ressurreição é o grande presente de Deus para nós. A vida eterna é a grande salvação para a gente. Mas de onde veio? Aí começa a pensar, de onde veio, como é, de onde brotou a vida eterna. Então, aí eles lembraram de uma coisa que a gente não gosta hoje. Eles lembraram que numa sexta-feira santa, 3 horas da tarde, antes de celebrar a Páscoa judaica, Jesus tinha sido crucificado. Então a cruz que eles olhavam antes de um jeito meio esquisito, né? Passaram a perceber que a cruz era um símbolo, na verdade. Era um símbolo de salvação. Porque sem ela, como aconteceria a ressurreição? Se não acontecesse aquilo que os profetas antigos falassem, Daniel, né, no caso, o filho do homem vai ser levantado, né? O filho do homem vai ser levantado, como é que seria? Como anunciaríamos a ressurreição? Então, essa festa surge daquele tempo, existe até hoje. No comecinho foi só em Jerusalém, depois foi aumentando, aí foi aumentando para a Europa toda, até chegar nos concílios. Então, o concílio, que é uma reunião da igreja muito importante, que é aquela que define a doutrina cristã, é aquela que define a doutrina cristã, colocou essa celebração como essencial para todo mundo, né? Porque de fato é uma revelação, né, bíblica, uma revelação de Deus. É como eu disse, nós trazemos em nós grãos da maldade. Não adianta. É impressionante como nós embarcamos numa aventura negacionista da vida, da fé, da religião. É impressionante, é triste. É lógico. Olhar para um homem pregado numa cruz é coisa medonha. Claro que é medonho. Agora, os cristãos nos primeiros séculos, e a Bíblia fala, né? Tira ele da cruz. O que sobra? Sobra 2 pedaços de pau ali que você está. Tira. Tira. Pega uma marreta aí, Marisa, vai lá e tira aquele Jesus que está ali, aquele simbolicamente ali. Fica 2 pedaços de pau.
perde sentido. A cruz tem uma origem muito antiga. Não foi inventada pelos romanos, não. A cruz tem uma origem muito antiga. Primeiro, a cruz é um sinal, né? Mas é um sinal que vem antes do Egito existir. É um sinal, a cruz é um sinal, um símbolo, né? É sinal, caminha para símbolo. A antropologia estuda melhor isso. Esse movimento que a gente faz, né? É um sinal, mas a gente, no nosso interior, no nosso inconsciente, na nossa estrutura de ser humano, aquilo vai se tornando um símbolo para nós, né? Isso é natural na história da humanidade. A cruz está presente no Egito Antigo. E não só, a gente fica falando muito de Egito, mas não se esqueça que antes do Egito tinha outra coisa no lugar ali, né? Um dos povos mais inteligentes, já conhecidos, né? Os Ixos, né? Antes do Egito. Os Ixos eram uma população que tinha, não só trouxe aquela religião que o Egito depois adora, né? A variedade de deuses, a crença na vida após a morte, eles que trouxeram. Os Ixos são pessoas que, inteligentíssimas, culturalmente falando, religiosamente, e sobretudo eles eram grandiosos soldados, os Ixos. Foram os Ixos que inventou a Bíblia. Sabe a Bíblia? Aquela carrocinha que você põe um cavalo na frente, assim, e sai. Eles inventaram armamentos, né? Espadas, lanças. Os egípcios inventaram. Um povo que o Egito que a gente conhece lá do passado ainda, ele herda tudo isso, né? E vai depois desenvolver muito. Os estudos da astronomia, medicina, engenharia, arquitetura, tudo vai ser herdado dos egípcios. E o Egito é que vai desenvolver fartamente isso. Tudo que nós conhecemos de medicina, de engenharia, de arquitetura, de astronomia, vem tudo de lá. Nós não inventamos nada, né? A gente não consegue, né? O ser humano não consegue. Vem tudo de lá. Então, a cruz é um símbolo de inteligência do Egito. É um símbolo cultural. É um símbolo onde poucas pessoas têm acesso, né? Porque você não vai imaginar que no Egito, que era uma ditadura, né? Torna-se uma ditadura, você não vai imaginar que no Egito todo mundo estudava. É óbvio que não. Então você tem aquele grupo seleto de pessoas da sociedade, filhos de ricos, pessoas com poder político, né? Poder religioso, é que vão estudar. E eles vão aprender a escrever. Olhe lá, essas coisas que eles descobrem hoje em dia, lá nas pirâmides, né? Bilhares de anos, aquilo, a escrita deles, né? É uma escrita esquisita, né? Desenhada. Né? E a cruz é um desenho. Você reparou? A cruz é um desenho que assim tem duas bolinhas em cima, assim, uma coisa. É um sinal. Sinal de cultura, sinal de inteligência, sinal de conhecimento, sinal de letrado. Eu estou falando do Egito, mas não é só aí. O Oriente Médio inteiro, né? É um povo, sempre foram povos cultos, né? Astronomia, a Pérsia, astrônomos, tanto é que os reis magos eram iranianos, né? Descobrem a estrela no céu, a estrela de Belém, eles são astrônomos, eles não é qualquer um. Eles estudaram e vão lá e vão seguir aquela estrela até chegar os reis magos, né? São do Irã, iranianos, persas, né? Então, a astronomia, os astrônomos, o Oriente Médio sempre viu a cruz como sinal de síntese mesmo. Porque os árabes também depois vão usar também a cruz para entender a geometria, a matemática, né?
Cruz é um significado não só religioso, mas também cultural. Negar a cruz é burrice. A cruz, ela é essencial na compreensão da espiritualidade cristã, porque fomos nós também, os cristãos, o cristianismo é que expandiu essa coisa da cruz. A gente põe cruz em tudo, né? Cruz no alto da torre, do lado da torre, dentro da igreja, fora da igreja, no cemitério. Os cemitérios evangélicos não deixam você colocar cruz. Porque a cruz carrega não só a questão da fé cristã, mas a cruz é um sinal de inteligência. Para os evangélicos, um cemitério sem cruz é isso. Aqui só tem osso, morreu, acabou. Não tem a fé. Essa é a mensagem. Eu fui no velório outro dia e entrei na sala do velório, cadê a cruz? Porque não, sempre tem aquela cruzona bonita, né? Maior que a do Brasil, bonitona, assim, com as velas, né? Cadê a cruz e as velas? Não tem. A sociedade não é católica? Somos. Mas os donos do cemitério é evangélico. Olha, como a ignorância, né, vai impondo para a gente hábitos, né? Se eu soubesse que não tinha, eu tinha levado da minha casa. Eu tenho tanto essas cruzes grandinhas assim em casa, eu vou levar. Próxima vez eu vou levar, né? Porque nós não podemos ser submetidos a uma ignorância, a ignorância dos outros. Então, mas a cruz é assim. Os astrônomos, os persas, os povos do Oriente, a Síria, a Babilônia, o Iraque, países antigos, eles tinham muito conhecimento de astronomia e eles viam a cruz como um resumo, uma síntese da vida. Olha que coisa, inteligência, né? Leste está para lá, oeste para cá, o norte para cá, o sul para cá. Você pega uma risca, pega um ponto ali, risca para cá e risca para cá. É o síntese do caminho. 90 graus perfeito na geometria. Você sabe que olhar para o céu e enxergar. Repare, não tem lá tal do cruzeiro lá em cima? Vocês já repararam que tem um tal de cruzeiro lá em cima? Pega a de cima, une a de baixo, a de cá, une a de cá. Faz o quê? Uma cruz. Porque a cruz faz parte do conhecimento científico. A cruz faz parte desse entendimento. Por isso que ela é síntese. Ela traz uma mensagem. Ela fez a geometria progredir, graças a Deus, os árabes fizeram a matemática progredir, né? E todos nós ganhamos. O mundo inteiro ganha, né, com isso. Jesus caminha no Evangelho, se encontra com muita gente boa, gente ruim, e ele vai dando para nós ensinamentos, né? Essa é a primeira. Jesus ajuda a gente no cotidiano, na nossa vida. Outro grande acontecimento do Evangelho, são dois basicamente, né? Esse e outro grande conhecimento é a paixão de Jesus. São textos longuíssimos, pelo amor de Deus. São João, nossa Senhora. Marcos é curtinho, mas os outros são textos longos, né, que falam da paixão de Jesus, quando Jesus decide subir o patíbulo da morte, né? Patíbulo da morte, você sabe o que é patíbulo, né? Sabe o que é patíbulo? Sabe o que é patíbulo? Sabe? Não sabe? Patíbulo da morte. O patíbulo é esse negócio aqui, ó. Tá vendo? Você tá aqui, pisa aqui do chão.
Deus sobe. Tiradentes, quando foi assassinado por aqueles ignorantes todos, né? Pela traição daquele homem horroroso, aquele português. O Tiradentes subiu o quê? O patíbulo. Você percebeu que o Tiradentes parece Jesus? Não. Mas ele não era, não. Eles pintaram o Tiradentes como a cara de Jesus, porque o Tiradentes foi uma vergonha para o Brasil, não se sabe. Foi uma vergonha. Depois de mudar a história. Mas ele lutou contra forças poderosas, né? Organizar o povo para lutar contra Portugal, contra a Europa, contra aqueles que estavam roubando o Brasil. Ixi, isso aí foi uma vergonha. E por isso que ele foi condenado, né? Daquele jeito, traído muito, né? Não só pelo. Como é que chama aquele infernal, aquele português dos infernos? Como é que chama ele? Joaquim Silvério dos Reis, é esse. Não, é esse, é. É esse, é o Joaquim Silvério dos Reis? Ei, Malu, cadê? Ivone, quem que é mesmo? Esse militar dos infernos lá, aquele português dos infernos. O Tiradentes, ele sobe o patíbulo. Olha que coisa interessante. Ninguém sabe direito a cara dele, não é? Ele sobe o patíbulo. Patíbulo é aquela escadinha que te leva para a forca. Você sobe lá em cima, tem um cabra treinado, funcionário público, tá? Botar uma corda certa, no lugar certo, e depois ele abre o chão e você. Cara. Então Jesus sobe o patíbulo, né? Você destrói aquela vida, mas ao mesmo tempo você mostra para todo mundo quem é ele, né? A paixão de Jesus, portanto, que um dos textos mais longos ali do Evangelho, isso é muito importante para a gente entender. Exaltar a cruz significa o quê? Exaltar o suplício, compreender o suplício, mas não é isso. É compreender a decisão de Deus, a radicalidade de Deus, o amor de Deus, que é muito maior do que o nosso. Você não fique se arvorando aí que você ama, é verdade, né? O amor de Deus é muito maior que o nosso, muito mesmo. Porque Deus, então, decide morrer para salvar. Deus decide mostrar que o sofrimento, ele termina, que ele vem com a ressurreição, que ele vem com a vida eterna. Até Jesus não se acreditava na vida eterna. Morreu, é o cemitério de hoje, né? Evangélico, no cemitério de hoje. Morreu. Está lá aquele punhado de gente ali, sabe lá Deus quantos? Tem uma plaquinha em cima e olha, né? Não tem nada ali. Pode fazer um prédio de 10 andares em cima daquilo ali. Não é nada, não significa nada. A morte não significou nada para os donos do cemitério, né? Eles só querem ganhar dinheiro. A morte significa para quem é da família, né? Então, não se acreditava nisso. É Jesus que decidiu morrer, vivendo o suplício de qualquer ser humano. Lembra? No dia da Sexta-feira Santa, no Calvário, era só Jesus que fizeram. Tinha 3 pessoas, né? Ele estava no meio, não é isso? Dizem que ele estava no meio. E tinha um para cá e um para cá. É igual. Ele decide sofrer igual. Tanto é que você tem o bom ladrão, né? A história do bom ladrão e o mau ladrão. O desonesto e o honesto, né? Ali do lado de Jesus. O desonesto xinga Jesus. Estão falando que você é Deus, rapaz? Aqui, vamos ler a nossa cara. Né? Porque ao outro que é bom, fala, epa, era lá.
Nós somos ladrão, merecemos estar aqui, hein? A sociedade está fazendo, o poder judicial está funcionando, está certo, nós somos ladrão. Não podemos ser tratados igual ele não é igual a nós, ele é santo esse homem, né? O que é o bom ladrão. Então, a compreensão, né? Jesus sofre. O filho do homem deve sofrer muito. 3 vezes Jesus falou. Ser rejeitado pelos anciãos, pelos chefes e sacerdotes e escribas, ser morto. E depois de 3 dias ressuscitar. 3 vezes ele falou isso nos evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. O sofrimento de Jesus não é um sofrimento filosófico. Bom, claro que na caminhada dele, você acha que ele ficava contente de ver gente que ia lá encontrar com ele só para agredir, ofender, difamar. Os fariseus foram lá para colocá-lo à prova. Quem aguenta conviver com esse tipo de gente assim? Todo mundo quer te ver, todo mundo quer te ferrar, todo mundo quer te ver o mal, todo mundo quer te punhalar. Você consegue viver com alguém assim? Não dá. Então é melhor ficar dentro de casa, tudo em casa, é melhor ficar dentro do hospital psiquiátrico, aliás, é uma ótima opção, né? No hospital psiquiátrico as pessoas são mais honestas do que aqui fora, viu, gente? Você já foi no hospital psiquiátrico? Só tem doido? Doido pode falar. Eles são mais honestos do que nós aqui fora. Nós aqui fingimos. Eles não. Não tem fingimento. Às vezes é melhor morar no hospital psiquiátrico. Se eu pudesse, ia para lá. Viver lá dentro. Rezava minhas missinhas lá dentro. Deve ter capela, não sei. É um lugar de muito mais honestidade. Porque aqui fora você não consegue. Você tem um amigão seu, é amigão. Escreva o que eu estou falando. A decepção vai chegar rápido. Parece que você não pode ser aberto com ninguém, né? É que você não pode, né? É marido que trai mulher, é amigo, é mulher que trai marido. A traição vem dessas coisas, a origem, né? É amigo que engana o outro, que passa a perna no outro. A gente tem gente na família da gente que é assim. Se você bobear, eu desço. O pessoal passa a perna no céu. Você pensa que eles não dão de olho na sua casa? Pensa que eles não dão de olho nas coisas que você tem? Parece que não, né? Não descarte, para você não sofrer mais. Porque é assim, né? É claro que ninguém vive feliz assim, mas também Jesus também não viveu feliz, né? É tudo isso, mas o sofrimento, os cristãos falam, mas ele foi sofrendo, é verdade, por esse estilo de vida da sociedade, mas o sofrimento de verdade dele foi na sexta-feira da paixão. Por isso que quando Jesus fala de sofrimento, o Filho do Homem deve sofrer. A palavra sofrer significa, é o sofrimento do fato, de fato. Não é o sofrimento filosófico, essas coisas, né? Melhor ficar só do que mal acompanhado. Isso é filosofia. Isso não significa de verdade sofrimento. O sofrimento é de fato. Né? Ai, tem que fazer uma cirurgia. Vai fazer a cirurgia. Você quer sofrer de fato mesmo? Fala para o médico não aplicar anestesia, não sei. Não aplica anestesia, manda ele cortar, fazer aqueles negócios que eles fazem lá. Eles têm aula de corte e costura também na escola de medicina, não sei se sabe. Esse é o sofrimento de fato. A anestesia impede você de sofrer de fato. Há um sofrimento, porque o seu corpo absorve aquilo.
Vocês sabem, todo mundo aqui, ninguém é trouxa aqui, né? Quando você faz uma cirurgia, pequena ou grande, seja o que for, e você tem que tomar, como é que fala? Anestesia geral. Acabou de tomar anestesia geral, você vai para o quarto ou para a UTI para descansar, para ver a pessoa. É fatal. A enfermeira vai lá com um remédio, uma injeção, que é maravilhosa, inclusive. É uma injeção, ela te dá no corpo, em você, para o seu corpo esquecer. Porque é um trauma você pegar uma faca e fazer assim. É traumático. Cesariana, adoro uma cesariana. Ai, isso é traumático. O corpo lembra. Você não lembra porque você ficava licenciado na cabeça sua. Mas o seu corpo lembra. E se você não tomar essa injeção que eles dão nos hospitais, chega uma hora que você começa a sentir coisa que não existe. Você vai sentir uma dor que não tem. Porque o corpo lembra, né? Então, o sofrimento de Jesus é o sofrimento de fato. Esse dia da exaltação, nós somos chamados a observar esse diálogo entre Nicodemos e Jesus, que não acontece no relato da paixão. É um encontro entre um cara rico, latifundiário, poder político, poder religioso, cara, supimpa, nota 1000, mas que fica amigo de Jesus. E que vai conversar de noite com Jesus, só de noite. Ele não quer ser visto por Jesus. Então ele vai de noite. Ele vai lá, conversa, tira as... E Jesus, ele tem liberdade de falar as coisas com Jesus e Jesus tem liberdade de falar as coisas com ele. No texto de hoje, vocês viram aí, Jesus fala do livro dos números. Ninguém sobe ao céu, a não ser aquele que desce do céu. Nicodemos ficou, como? Eu quero ir para o céu? Eu tenho dinheiro? Eu tenho poder? Eu tenho isso, eu tenho aquilo? Enumera? Eu quero ir para o céu. Mas você não vai, Nicodemos. Essa é a conversa. Você não vai. Porque para você ir para o céu, você tem que descer do céu. Você veja que aí já está. Sobe, desce. É um esforço. Um esforço humano e sobre-humano. Ir para o céu não é para qualquer manezinho, não. Não é para qualquer tonquinho, não. É um esforço humano e sobre-humano. Jesus diz para Nicodemos, desista. Bom, parece que eles vão brigar, mas não briga. Porque o Nicodemos tem uma abertura, né? Ele quer entender melhor o que Jesus está querendo falar. Ele é uma pessoa boa no fundo, né? Tanto é que ele vai aparecer depois na Sexta-feira da Paixão, né? É ele e o José de Arimateia que vão pagar a despesa. As despesas do sepultamento. Jesus, do velório. Pagar por aquela cruz também, porque os romanos, o romano não dava cruz de graça, tinha que pagar, tinha que pagar o marceneiro, o carpinteiro, tinha que chamar alguém lá para fazer essas coisas. Isso custava muito dinheiro. Então, alguém tinha que pagar. Quem tinha que pagar? A mãe. A mãe, bom, depender ali da mãe, depender das pessoas que seguiam Jesus, meu filho, não tem nada ali. Vai pagar. E eles é que vão fazer isso. Eles vão pagar as despesas do sepultamento, do túmulo de Jesus, vai arrumar, será? Né? Vai pagar. Eles são ricos, então eles têm acesso ao governador, ao Pôncio Pilatos. Eles vão pedir, por favor, uma autorização por escrito. Isso funciona? Aqui está funcionando, né, Daniel? No YouTube o pessoal está escutando. Bom, ainda bem. Não está me xingando ao vivo. Né? Então, eles vão até o Pôncio Pilatos pedir autorização por escrito, porque não pagou, né? Não tinha pago. Então tem autorização por escrito para tirar o corpo da cruz,
levar para um outro lugar, nem largar lá. Eu costumo era largar lá mesmo, óbvio. Por isso que chamava Calvário, né? A montanha da caveira, né? Porque os crânios ficavam tudo no chão. Decompunha, caía. Ficava no chão, os bichos comiam, as coisas nojentas que a gente sabe, né? É eles é que vão fazer eles vão emprestar um túmulo chiquérrimo para Jesus. Pedra, um buraco na pedra, que dá um trabalho danado, né? Para colocar o corpo, depois fechar, preservar, né? É, eles é que vão fazer, o Nicodemos é que vai fazer isso com José da Arimateia. Vão dar apoio, claro, a Maria, as mulheres, as pessoas que estão ali, eles que vão ajudá-las. Como é que uma mãe sai depois do episódio de Sexta-feira da Paixão? Vontade de morrer também, né? E você vê seu filho daquele jeito, naquela estado, naquela situação, impotente, você não tem dinheiro, você é pobre. A vontade é de morrer. Gargara. Eles vão ajudar, né? Eles vão ajudar, vão dar um apoio aparentemente necessário. Então a cruz se transforma no lugar de suplício, mas a cruz é o lugar da ressurreição. A cruz é um farol, um semáforo. A cruz é um sinal de esperança. A cruz é a declaração maior que Deus tem, né? Maior que Deus tem por nós. Esse diálogo, João 3, 13, 17, é muito importante. Dá a dimensão do quanto é o amor de Deus. Nós gostamos muito de ficar repetindo certos versículos da Bíblia, assim, até de cor mesmo. E não para pensar muito, né? Às vezes que Jesus falou da cruz, quem não me segue, quem me segue não toma a sua cruz, etc. Não é digno de mim, porque é verdade mesmo. Se você não tem coragem de dar testemunho da sua fé cristã e católica, desista. Não tem salvação para você não. Você não vai para o céu. Desista. Você pode se iludir, acha que vai, mas tudo bem, isso é compreensível. A psicologia, a psiquiatria explica, mas você não vai para o céu. Portanto, desista já. Vá procurar outra igreja, ou você não fique com igreja nenhuma, vire um ateu, porque a salvação não é para qualquer um. Salvação. Ela não é. Se você não tem coragem de dar testemunho de fé, de testemunho mesmo. Não é só falar que acredita em Deus, não, é? Você não tem. E Jesus era assim. Quem não pega a sua cruz e me segue, não é digno de mim. Acabou. Essa conversa com Nicodemos, ela surge também em torno desse episódio dos números. Que é um episódio tão horroroso, minha gente. Eu não sei se eu devo contar aqui para vocês. É um episódio tão horroroso. O povo sai do Egito com Moisés, caminha 40 anos no deserto, desce. Chega na tal da terra prometida, tem gente morando naquela terra. Tem reis, tem aldeias, tem povos, tem... Que promessa é essa que Deus faz? Como é que chama isso? Tem um nome certo. Diz que alguém promete uma coisa que não é boa coisa, na verdade, no final das contas. Chega lá, tem que lutar com os outros. Tem que lutar. Tem briga, tem que matar os outros, tem que morrer. E o livro dos Números e o Levítico, ele vai contando esses detalhezinhos, né? Esse episódio da serpente, o povo cagava de medo, chegou num lugar que tinha um rei que mandava. O cara era ruim pra caramba, Batalha de Orma, chama. A tal da Batalha de Orma. Tinha que entrar. Deus falou que é nossa terra. Então é nossa, nós vamos invadir mesmo. Vamos invadir, porque a terra é nossa. Deus diz que é nossa, a terra é para todo mundo. Não é só para vocês, nós vamos invadir e lutar. E foram.
cagando de medo. Pediram antes para Deus, ai meu Deus do céu, ajuda a gente amanhã a lutar com esse homem. Venceram a guerra. Você acredita? Batalha de Orma. Os hebreus, quando venciam a guerra, declaravam outro povo inferior. Interdito, chamavam. Esse povo é interdito. Interdito é um povo inferior. Não merece ser tratado como gente. Começava, né? Você vê que está repetindo, né? Tudo aqueles que eles não gostavam do Egito, depois eles vão repetindo de novo, é interdito, inferior. Os hebreus matavam as crianças, né? É famoso essa história, gente. Ninguém toca no assunto, mas está na Bíblia. Os hebreus, para derrotar o exército inimigo, matavam as crianças. Crianças e mulheres jovens. Matavam as moças para as moças não casar e ter filho. Era acabar com a raça mesmo, do inimigo. Eles vencem a guerra. Depois, no dia seguinte, começa o povo a falar assim: ai meu Deus, tanto trabalho para essas coisas, né? A gente não volta, vamos voltar para o Egito, vai. Lá é melhor. Lá a gente é escravo, tem lá uma comidinha, uma lavagem para comer, tem alguma coisinha lá, a gente vive lá, vamos voltar para trás, vai. Deus ficou tão pé da vida, essa gente merece morrer também. E Deus então mandou uma infestação de cobra. Acho que chamou as cobras do mundo inteiro. Muita gente foi mordida e morreu. O Moisés, coitadinho, como sempre, né? Bom dessa idade, quase 200 anos de idade, não merece passar por essas coisas, né? Moisés vai lá de novo. Por favor, tenha dó do povo, o povo é assim mesmo, o povo não sei o quê. A ingratidão, Deus não perdoa a ingratidão. Se você for ingrato com Deus, você vai pastar. Vai chegar a hora da conta. Vai chegar. Não fuja. Se você for ingrato, for sacana com Deus, já falei isso 500 vezes aqui. For sacana com Deus, a conta vai chegar. E você não tem como saber direito como é que vai vir. Então, Deus, então, novamente sente essa compaixão. Ô Moisés, pega um cabo de vassoura aí, uma haste, um cabo de enxada, sei lá eu, um bambu, sei lá. Olha, ali tem metal, faça o desenho de uma cobra e pendura esse desenho lá em cima, na ponta, né? Quem for mordido, se arrepender da ingratidão e olhar para aquela coisa ali, vai ficar curado, não vai morrer. E foi assim. Por isso que Jesus faz com Nicodemos a analogia, né? A salvação vem de olhar para cima, né? Quando o exército romano ergueu a cruz para colocar no buraco, para todo mundo ver, eles na verdade estavam fazendo o quê? Mostrando Jesus para o povo, mostrando a salvação. Não fizeram de propósito, é lógico, né? Que os carrascos que estão ali eram pagos, todos, mas é uma obrigação deles. Mas os cristãos entenderam isso. Quando Jesus é erguido na cruz, por isso que a Sexta-feira Santa é tão importante, merece tanto respeito, né? Da nossa parte. Reservar esse dia na vida, né? Não ficar com coisa baixa, né? Festinha, coleguinha, prainha, feriadinho. Semana Santa não é isso, é um desrespeito. Chamar Semana Santa de feriadão é um desrespeito tão grande. Porque é o dia de você não fazer nada dessas coisas. É o dia de você ficar em casa. Dia de você ficar com sua família. Dia de se rezar. Dia de você ir na igreja às 3 horas da tarde. Como Maria. Com as pessoas de bom senso e de fé. Todos olharão para aquele que crucificaram. Diz depois.
São João, no capítulo 19. Exaltação da Santa Cruz é você fazer a memória do testemunho de vida. E Jesus é testemunha exemplar. Exaltar a cruz é louvar o testemunho dele, a capacidade dele amar. Fazer memória ao martírio. Ninguém quer ser mártir. Eu não quero, eu quero ser mártir. Tá doido? Ninguém quer ser mártir. Mas o meu testemunho, a fé, vai muitas vezes causar desgosto em mim. Vai muitas vezes causar sofrimento para mim. Eu não posso ter medo disso. Não. Eu tenho que ter essa firmeza na fé, essa fortaleza na fé que nos leva ao testemunho. São João não só escreveu esse evangelho, mas Apocalipse, que é um livro. É engraçado, é um livro engraçado. O Apocalipse é um livro que só fala de Jesus. E fala que Jesus? Jesus da cruz. O Jesus do testemunho. Se a sua fé está esfriando, falta testemunho para você. Você está se afastando da igreja católica porque falta testemunho de fé para você. Seja homem. Olhe no espelho, no seu espelho da sua casa, e veja bem como é que está a sua vida. Por isso que São João diz lá para as igrejas, 7 igrejas, né? Candelabros lá. Imagina Jesus escrevendo uma carta para essas igrejas. Olha, vocês eram tão bons, tão fervorosos. Vocês se esfriaram por quê? Vocês eram tão caridosos quando começaram e agora vocês são todos gente arrogante, chata, não ajuda mais ninguém. O que aconteceu com você? Falta testemunho, falta firmeza, falta coragem, falta isso na sua vida para você ser salvo, se você quiser ir para o céu. Não me incomode, eu acho que ninguém se incomoda. Quem quer ir para o inferno, que vá, ué. É uma decisão sua, você pode. Aliás, quem quiser, boa sorte, né? Na negociação lá, se conseguir negociar alguma coisa. Né? Boa morte para você, boa vida para os outros. Né? Quer ir para o inferno, vá para o inferno. Não tem problema nenhum. Mas vá para o inferno com clareza. Entendeu? Com consciência. Com a cabeça erguida. Entende? Não faça do inferno uma coitadinha. Ai, eu sou vítima do inferno. Ai, o diabo é ruim. Não é assim, calma. Vá para o inferno com educação, né? Pelo menos. Bom, creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso. Você já vai embora?
corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente o nosso dever e salvação, damos graças sempre em toda parte. Na árvore da cruz, estabelecesse a salvação da humanidade, para que donde viera a morte, daí ressurgisse a vida eterna. E aquele que vencera na árvore do paraíso, fosse vencido na cruz, na árvore da cruz. Assim o diabo foi derrotado definitivamente. Por Jesus, na cruz, numa só voz, todos os anjos e os santos no céu, com alegria eterna, aclamam e glorificam a Deus. E permita, Senhor, que nós também juntemos essa nossa vozinha, a voz dos anjos do céu, para proclamar a glória de Deus, dizendo: na verdade, ó Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda santidade. Santificai esses dons, derramando sobre eles o teu Espírito Santo, de modo que se convertam para nós no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, ele tomou o pão, deu graças, o partiu, deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice, dando graças, deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Esse é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e da eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de teu Filho, nós te oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e te damos graças porque o Senhor nos admitiu estar aqui na tua presença para te servir melhor. E compreendemos também melhor os santos mistérios que celebramos. Humildemente nós te suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo no só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da Igreja Católica, dispersa por toda a terra, tornar perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Leão XIV, junto com o nosso Bispo de Munhaque, e também com todos os padres e leigos das paróquias do Brasil inteiro que lutam pelo bem-estar social e pelo bem-estar espiritual do povo de Deus. E assim nós somos praticantes da verdadeira fé cristã e católica, que só faz bem para o Brasil inteiro. Lembrai-vos, Senhor, nós te pedimos da alma da dona Vanessa Cristina Sanches Secato, pedido do Marcos e da família dele. Lembrai-vos dela. Ela é uma pessoa, Marcos. Aí, amiga, quantos anos ela tem? 40, nossa, novinha. A minha Vanessa, né? Sanches,
40 anos só, nossa. Que Deus a tenha, né? Que Deus acude a ela na sua fé. A gente espera que durante a vida dela ela tenha tido essa coragem de ser católica, de praticar a fé, né? Nesse mundo, para que possa ser recebida assim no reino do céu, junto, recebida por Jesus ressuscitado. Tenha piedade de nosso Senhor, dai-nos a graça também de participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com os santos apóstolos, São José, todos os outros santos que o Senhor chamou desse mundo à tua presença. E para nos ensinar a te louvar melhor sempre, por Jesus Cristo, teu Filho, crucificado e ressuscitado, que vive gloriosamente. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai, Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Novamente na oração, estamos desde o começo, eu pelo menos estou, mas desde o começo rezando por tantas intenções, vai rezar a oração que Jesus ensinou para nós, lembrando da minha irmã, a Meire, que faz aniversário, nasceu nesse dia tão bonito, né? Exaltação da Santa Cruz. Eu já falei para ela querer trocar comigo, mas ela não quer, né? Eu nasci no mês de fevereiro. Você nasceu também, né? Que dia que foi que você nasceu? 21? Eu nasci 22. Nossa. Seu pai também, né? Nossa, é 20, 21, 22, tudo em seguida? Ah, agora que vem eu vou fazer a festa junto. Se tiver, eu não gosto muito, mas quer fazer, pode fazer. Uma janta, né? Não fazer janta, não fazer essas coisas de parabéns para você, que é muito cafona demais, né? Enfim, aí rezar pela minha irmã. Minha irmã é uma pessoa corajosa. Sempre foi. Enfrenta a vida, enfrentou a vida, os problemas que tem normalmente, cuida da minha mãe. Minha mãe tem 88 anos, 89 anos de idade. Aí eu não tenho condição de eu sozinho fazer isso, por causa da minha situação de vida. Meu irmão, lá no interior, tem seus filhos também não se mete muito. Então, minha irmã é uma pessoa muito corajosa, né? Assim, no sentido mesmo de enfrentar a minha irmã. Enfrentar, ela não tem, sabe? Eu acho que a minha irmã, acho que nunca vai conseguir ficar quieta. Minha irmã é tipo aquela pessoa que não consegue ficar sem trabalhar. Se tirar, botar ela para se aposentar, ela morre. A minha irmã é uma pessoa ativa, entende? Sabe aquela pessoa ativa? Ela é ativa, ela trabalha, ela levanta 5 horas da manhã todo dia, 4 horas da manhã, todo dia, e cuida da minha mãe, e tem paciência, e leva para médico, e traz de médico, e é não sei o quê, não mede esforços. A minha irmã é assim. Então eu queria agradecer a Deus por ter uma irmã desse jeito, né? E também agradecer a Deus pelo aniversário da Fanny. Vocês lembram? Não sei se vocês conheceram, conhecem a Fanny. Ela mora aqui, né? Perto do seu Zé ali, no Santo Alexandre, né? O Marcos conhece a Fanny? Sim, você conhece, sim, você não está lembrado. A Fanny Anchieta, né? A Fanny Toledo Anchieta, né? Também agradecer a ela, a mulher está com 90 e quantos anos? 96, 98, sei lá. 90 para 96 é tudo a mesma coisa, né? 90 e todos os firme, fazendo as coisas com as dificuldades normais, lógico. Não vai pensar que esses 96 anos saem dando pulo por aí, né? Então, assim, é normal, mas agradecer a ela, a amizade dela, né? Ela sempre foi aqui da igreja, nunca faltou uma missa das 7. Ela não está vindo agora porque não tem condição de andar.
e não tem condição de andar, porque os filhos dela são todos vagabundos, não traz ela. Não é? Mas é verdade. Não tem, não traz. Não faz esse gesto de amor, né? Pela mãe. Né? Minha mãe vai na missa. Eu tenho uma ideia. A minha irmã leva na missa, ela quer ir na missa. Ela assiste aqui, mas ela quer ir na missa também. Então ela vai lá na igreja, lá perto, lá. Entende? Então, essas são pessoas assim que você fica encantado, né? Você ser um rapaz que não agradece seu pai de trabalhar, se você não faz isso, é um vagabundo, sabia? Você é um safado, você não merece, né? Reconheça. A vida, viver, né? Como diz o grande Verdi, Giuseppe Verdi, na ópera A Força do Destino, né? A Força do Destino. A vida é um inferno para quem é infeliz. La vita è inferno agli infelici, né? Ele canta bonito isso, tem lá. Escutem, rezar pelos mártires, todos. Exemplo para nós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Felizes os convidados para ser o Senhor, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo.
Não? Eu também rezei essa missa por intenção de tanta gente boa, a alma do seu Antônio Carlos Magon. Acho que foi dia 15 de julho a missa dele de sétimo dia, se eu não me engano. Então, tá, de 14 de setembro é dia de rezar a missa também. A Maria das Dores, Maria das Dores, São José Francisco Ramos, a Alzira, a Mãe da Salete, a Tereza Valentini, saudade dela, meu Deus. Tereza Valentina Romero, Tereza Caldas também é uma pessoa tão boa, né? Tão amorosa. Seu Domingos, né? Cuidou do seu Domingos também. A dona Aparecida Davi, a Cláudia Sabino, tão novinha também. Do apostolado que Deus chamou e vive melhor do que nós, com certeza, todas essas pessoas. E a dona Hervete de Oliveira de Chiquete, que ela, a avó, a avó, a avó da Carol, e que 90 e tantos anos, né? Eu também rezar por ela. São pessoas que fazem coisas na vida, entendeu? Não é carolice isso. É um modo de agradecer a Deus, né? Tem gente que realmente fez coisas da vida. A gente não pode esquecer disso. Nunca. De que se esquecer dessas pessoas, meu filho, já era. É o desrespeito à vida, à sua vida, desrespeito aos mortos. Uma sociedade que deseja viver não pode desrespeitar os mortos. Não pode respeitar o sofrimento de uma família que perde alguém. Toda pessoa que zomba do sofrimento de uma família que perde alguém, as portas do inferno abrem para a pessoa, viu, gente? Nunca você zombe do sofrimento de uma família que perde alguém. As portas do inferno abrem para você, meu filho. E não tem como você escapar. Eu sei, a gente sabe. A gente escuta muita bobagem, né? Ixi, já escutei coisa, hein, gente? Morre o filho de uma pessoa, não era certo também, era tudo errado, tudo. Ninguém é 100% mesmo, né? Matam um menino, matam outra família agradecendo a Deus, a família festejando, né? Porta do inferno abre, né? E não tem como você escapar, você pode fazer o que você quiser, não tem. Ai, meu Deus, o que é que era para falar que sua mãe queria que eu falasse? Ah, sim, mas ela não tem, ela não me deu nome, né? Sim, eu falo, só falo de todo mundo se quiser, mas eu tenho que me falar. José Ferreira Filho, tá certo, é. Questão também por ele. Essa é a questão. Agradecer a Deus, respeitar sofrimentos, né? Não deixa a porta do inferno abrir para você não, viu? É tão triste, é tão triste. É um sofrimento, não vale a pena, você, sabe? Você tem tudo, não tem nada, né? Você fica infeliz, gente. A pior coisa que é essa. Olha, a infelicidade é a pior coisa que existe no mundo. Não tem castigo maior do que você ser uma pessoa infeliz. E você é infeliz porque você escolhe ser, né? A ambição fala mais alto, a arrogância fala mais alto. Então que Deus nos ajude. Oremos. Onde é que está aqui? Senhor Jesus Cristo, alimentados pela tua Eucaristia, humildemente nós te pedimos, levai a glória da ressurreição. Todos nós que fomos perdoados pela cruz de Jesus, que nos deu a vida por Cristo nosso Senhor. E amanhã é dia de Nossa Senhora das Dores, vocês sabem, né? Amanhã tem festa no Nordeste inteiro,
Nossa Senhora das Dores, Padre Cícero era devotíssimo de Nossa Senhora das Dores. E amanhã tem uma festona por lá. Lembre dela. Lembrou do sofrimento que salva dele hoje? Amanhã a igreja lembra o sofrimento da mãe diante da cruz. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. E em paz que o Senhor acompanhe vocês hoje e sempre. Amém. Coragem para todos, ânimo. Sejam fortes na fé, viu?